nós vamos continuar. Hoje os professores tiveram reunião com a direção da Unifor, o vice-reitor, o professor Henrique, né, que é o responsável. E aí ele disse que, na verdade, a Unifor está bem adaptada, vocês, a maioria estão, estou até feliz, teve gente nova aqui hoje, que nunca veio, está vindo aqui a primeira vez, eu fico tão feliz quando chega gente nova, né? Tem uns que não gostaram muito, acho que não voltaram mais, mas outros já vêm novos, então é legal isso, né? E outra coisa, a realidade não é o que a gente queria, eu queria estar ali, suando, né, cuspindo vocês e tudo, mas agora eu não posso nem cuspir, né, então, assim, isso aqui é uma realidade, a gente tem que acompanhar e ir fazendo da medida do possível. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar, o domingo nós vamos ter o Domingão, que o professor Felipe me deu essa sugestão e ficou, viu, Felipe? Então, todo domingo, aquelas questões, 5 questõezinhas básicas para a gente discutir e ver que... Tamo junto. Obrigado, Felipe. Rapaz, você salvou minha vida, graças a Deus. Então, assim, tudo vai ser para a gente ir aprendendo e se adaptando a essa realidade. Não se preocupem. Todo o conteúdo nós vamos ministrar. Tá? Todo o conteúdo. A gente vai ministrar tudo. Vocês podem ver lá, a gente está seguindo, talvez a gente não esteja seguindo passo a passo, assim, todo aquele diazinho lá, no dia tal, aí, nós estamos seguindo o conteúdo integral, desde o início, tá certo? Então, quem quiser fazer pergunta, abra o microfone, não fique com vergonha, entendeu? O chat aqui está do meu lado, eu estou sempre olhando, eu estou olhando sempre para o lado aqui, gente, olhando o chat, ver se tem alguma coisa. Então, eu fico sempre acompanhando o chat, então não se preocupe, eu abro o chat, eu abro o microfone, perguntem, indaguem, entendeu? Ontem eu me senti péssimo sozinho, porque na terça-feira eu peço desculpa, tive uma questão particular, não pude estar, então deixei gravado, viu? Está lá no YouTube, certo? Olha lá, a aula de ontem está lá no YouTube já. Então vocês podem acompanhar lá a aula que seria na terça, a gente fez uma aula só para os 2 horários, né? Ontem eu gravei e tudo não me senti bem, não. Prefiro estar assim com vocês. Eu olhando aqui pelo menos para as fotos, certo? Então, pessoal, muito boa noite. Vamos continuar nossas atividades, tá certo? Ontem a gente conversou com vocês presencialmente, né, gravando, sobre a questão da exceção. Nós dissemos o seguinte, nós temos o direito de ação, direito subjetivo de ação, de buscar a prestação jurisdicional, de buscar o estado juiz e dizer, olha, eu tenho uma demanda, certo? Eu tenho um conflito, eu tenho uma controvérsia e eu preciso resolver a controvérsia. Jurisdição, resolva por mim. Eu não tenho condição de resolver. Então, eu exerço o quê? O meu direito subjetivo de ação. Aí eu disse para vocês, olha, no direito processual civil hoje, o exercício desse direito subjetivo de ação, nós exercitamos pela elaboração de uma petição inicial. Aí nós somos lá para o artigo 319. Lá no 319, a gente viu a estrutura da petição inicial. É o direito do adiação do polo ativo. Lá no 319, inciso 2º, 3º e 4º, nós vimos o quê? Os elementos da ação, aqueles que estruturam a ação. Partes, causa de pedido. E a gente progrediu, e nós vimos que, além dos elementos, para que a ação possa progredir, tem que ter das condições da ação. Eu pergunto mesmo e respondo, né? Quais são as condições da ação? Interesse e legitimidade, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo. Por que o tio está falando isso? Porque esses artigos eu vou cobrar, até porque a nossa a V2 não vai ser trabalho, todo mundo ali, né, bonitinho, para se adaptar à realidade, né? Tá muito bonzinho, né? Agora, o AV2, nós estamos pensando em negócio diferente, não é para complicar a vida de vocês, não. Não vão abandonar aqui, não. Me abandone, não, pelo amor de Deus. É para tentar, de alguma vez, será em dupla, o dia que saiu o Gaiato se escalando. Não, Diego, para a pessoa fazer por ti, não, macho. Tu que vai fazer sozinho. Então, dupla presta por isso, não. Dupla só sertaneja. E eu nem gosto muito, mas eu respeito quem gosta. Ó, então, Diegão, não é grosseria, não, viu, Diegão? Então, a gente vai ver mais na frente. Mas vamos discutir isso agora, não. Então, a gente viu as condições da ação. Interesse e legitimidade. E nós vimos que no nosso ordenamento, ou pela prática, pela aplicação mesmo, Menotti Fabiano, não. Eu sou César Menotti. Às vezes o Fabiano, mas eu tirei a barba, nem parece mais. Então,
nós temos que nos pautar. As condições da ação, Isabela, elas estão presentes onde? Na ação, porque ela possa progredir. Por quê? O nosso ordenamento, o Código de Processo Civil, ele contemplou a chamada teoria eclética de Lieberman. Lá no artigo 485, inciso 6º, quando a gente viu e disse o seguinte, olha, se porventura as condições da ação do artigo 17, elas não estiverem presentes, certo? Então a ação ela não tem condição de progredir. Se ela não tem condição de progredir, vai ser caso de extinção do processo sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Então, ela não tem condição de progredir, porque tem defeitos que impedem que ela continue. Então, é o caso do artigo 485, inciso 6º, Código de Processo Civil. Porque predomina a teoria eclética. E a gente disse mais na frente disso, olha, nós temos a teoria da asserção, que é um aperfeiçoamento da teoria eclética, porque parte da doutrina do professor Fred Didier, dentre outros mais, e o Superior Tribunal de Justiça vieram dizendo o seguinte, tem que aplicar a teoria da asserção, a asserção da ideia de afirmação. Natan, perdão, qual foi o artigo que você tinha citado? 485, inciso 6º, é o que fala da teoria eclética. Artigo 17 das condições, 485, inciso 6º, que fala tanto da legitimidade quanto do interesse. Se elas não estiverem presentes, certo? Aí vai ser o caso de quê, gente? Extinção do processo sem resolução de mérito. Por quê, Felipe? Porque no Brasil predomina a teoria eclética. Cai muito concurso, viu? Eu dei, inclusive, 3 questões no Domingão do Natan. E aí vem o STJ e diz, olha, se porventura eu afirmo que tem as condições da ação, enquanto autor, se elas não estiverem presentes e o juízo processante se aprofundar, não vai ser a teoria eclética, não. Vai ser a teoria da asserção, que dá a ideia de afirmação. Quando se afirma isso, eu estou carregando um ônus. Se eu estou carregando um ônus, então não vai ser caso de extinção do processo sem resolução de mérito. Apesar da lei dizer isso. A lei diz isso no 485, inciso 6, certo, Felipe? Então, essa teoria da asserção é a teoria da afirmação, que afirma, que é contundente. Então, quando se afirma isso, o STJ entende que é caso, se não estiverem presentes, não é caso de extinção sem resolução de mérito do 485. É o caso do artigo 487, que nós vamos ver na frente, que tem a chamada sentença definitiva. Quando se resolve um mérito, quando se soluciona a controvérsia. Certo? Então, é o caso do artigo 487. Segundo quem? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Qual predomina a teoria? Eclética. A teoria da asserção, o quê? Quando se quer afirmar, se dá um aprofundamento maior. Então, seria um aperfeiçoamento, Filipão, da teoria eclética, teoria da asserção. Então, na prova de concurso, qual a teoria que é contemplada no Código de Processo Civil? Teoria eclética de Lieberman. Qual é a teoria que é contemplada pelo STJ? Teoria da asserção, ou da afirmação. Certo? Então, seriam essas duas teorias que estão aí contemplando hoje o nosso ordenamento. A gente viu isso, né? Arrasou. Ok, chefe? Então, eu decorei bem direitinho, graças a Deus. Então, hoje nós vamos fazer uma coisa que eu falei ontem, sozinho aqui. Eu me senti desamparado, sem ter o Felipe aqui perturbando, o Diego puxando meu saco, entendeu? Então, não tinha ninguém assim. A Isabelle, às vezes, criticando, sai e entra, porque ela diz, o Natan é um saco. Ela entra e sai muito, a Isabelle. Só presta atenção. Então, eu não tinha, entendeu? Isa, pode filtrar isso aí, viu, Isa? Porque eu fico olhando aqui, eu fico triste. Chega, eu faço a carinha, ela entrou, ela saiu. Ela gosta de tomar água, volta, né? Em casa é bom por isso, não é não? A Camila chorando, Tassiano do lado. A Vlailma me ensinando, graças a Deus, me salvando. Mas bom é isso. Voltando, que interessa. Gente, e mais só, o direito de ação, ele tem o outro lado. Qual é o outro lado da moeda? O direito de exceção. Direito de exceção é o direito de se contrapor. Quem é que exerce esse direito, Camila? O réu, o demandado. Pelo princípio do contraditório, o que é contraditório? É audiatur et altera paz, é ouvir a parte contrária. Ver
O que é que a parte contrária está querendo levantar? Ver o que a parte contrária quer suscitar. Apreciar as teses da parte contrária, do polo passivo. Esse é o princípio do contraditório. Seria o mesmo direito de ação. Gente, a gente poderia considerar assim. Nós temos o direito de ação enquanto gênero. Certo? Então, nós temos o direito de ação propriamente dito, ou estrito sensu, propriamente dito, que é o direito da parte autora acionar, que é dela, é inato a ela, até porque a jurisdição, nós vimos que ela é inerte. A jurisdição representada pelo Poder Judiciário, ela é inerte, ela precisa ser provocada, ela precisa ser acionada. Por onde? Pelo direito subjetivo de ação. Seria estrito sensu. O gênero direito de ação, ele tem a espécie de direito de exceção. O direito de ação é o direito que a parte do polo passivo, tem de questionar, de impugnar, de apresentar antítese àquela tese apresentada pela parte autora. Que isso é o direito de exceção. Representado por qual peça no nosso ordenamento, gente? Contestação. Eu vou colocar direito de exceção, certo? É o direito de contestar, de apresentar o réu, a sua parte. É o direito de ação por parte do réu. Para não confundir, se chama de direito de exceção. Direito de excepcionar o que o autor está dizendo. Por isso que é exceção. Gente, essas nomenclaturas do processo civil, Camila, elas têm uma lógica, viu, Vlaima? Viu, Isabela? Elas têm uma lógica, Igor. Elas não estão aí por acaso. Então, direito de exceção. Professor, qual matéria eu posso acompanhar a aula de hoje? Doutor Igor, lá no roteiro 6, viu? Roteiro 6, tá? Roteiro 6. E nós vamos usar também daqui a pouquinho o roteiro 8, mas olha no roteiro dos slides 6, tá? 6. Roteiro 6 dos slides. E tem na apostila alguma coisa, mas nos slides roteiro 6. Porque a professora Gafael ainda está me ensinando a botar um negócio. Eu prometo, daqui para o meio de maio, eu estou aprendendo a botar negócio de slide aqui. Eu fé em Deus. Eu aprendi hoje, ela me ensinou, tá? O negócio da configuração. Viu, gente? Olhe. Então, vamos voltar. Direito de ação, gênero. Certo? Aí eu tenho direito de ação estrito sensu, que é o de apresentar uma petição inicial. É o direito inerente ao autor, quando ele provoca o Estado juiz. E nós temos o outro lado da moeda, o direito de exceção, o direito de excepcionar o que o autor está suscitando, o que o autor está requerendo. Por isso, direito de exceção, Mandela. Por isso, direito de exceção. Tá bom, Michele? Então, por isso, direito de exceção é isso. Olha, um detalhe. Não existe mais, no Código Novo, foi extinto o que tinha no Código Antigo chamada exceção. No Código Antigo existia uma defesa que era chamada de exceção. Quando se alegava uma incompetência relativa, tinha que ser por intermédio de exceção. Hoje ela não existe mais. É diferente do que eu estou falando. Estou falando do direito de exceção, não estou falando da peça exceção. O direito de exceção hoje, no nosso ordenamento, a gente representa por qual peça? Quando eu falo peça, petição, né? Peça. Por qual peça processual? Contestação. A regra geral é quando eu apresento o meu direito de exceção, eu apresento uma contestação. É daí que nasce a contestação. Desse meu direito de exceção. Desse meu direito de apresentar uma antítese. Desse meu direito de apresentar a tese do polo passivo, questionando a tese autoral, a tese da parte autora, a tese do polo ativo. Então, a antítese da parte promovida, ou parte acionada, ou parte ré, como é o nome? Hoje, direito de exceção. Qual é a peça processual que eu represento geralmente o direito de ação? Qual é? Petição inicial. Lá do artigo 319. Qual é a peça que eu represento geralmente o direito de exceção, o direito de questionar, o direito de impugnar? Contestação. Que a contestação, gente,
Eu queria a gente desse uma olhada, está aqui no Código de Processo Civil, quando a gente vai aqui para o CPC, a gente vai lá no artigo 335, que diz o seguinte, ó, o réu, artigo 335, eu vou colocar aqui, peraí, isso aqui eu já estou sabendo, né, André? Não vai o nome, mas eu tenho fé em Deus que a Vavá vai, olha, a intimidade, vai me ensinar a ficar bem legal. Olha aí, direito de exceção, representado por quê, geralmente? Qual é a peça defensiva? Qual é a petição de defesa por natureza? Contestação, artigo 335. Ó. Aí no chat. O réu poderá oferecer contestação por petição, ó, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Eu estou praticamente fazendo o introito da aula de ontem, tá, gente? Porque eu não pude dar aula de anteontem, quer dizer, não pude estar presente, mas não se preocupe, que a gente já retoma o conteúdo de hoje, certo? Então, nós temos... Vai, Luzinha, porque você é minha tutora. Ó, quais são as hipóteses para eu contar o prazo de 15 dias? Entenda uma coisa, todo o prazo do processo civil hoje, ele é em dias úteis, certo? E um detalhe, esse código, ele pretendeu uniformizar. Grande maioria dos prazos do novo código, gente, são 15 dias. Grande maioria. Prazo recursal por natureza, 15 dias. Certo? Só os embargos são 10. Então, assim, a grande maioria dos prazos hoje são 15 dias. Tá? E a contestação poderia ser diferente. Como é que eu conto o prazo da contestação? Ó, inciso primeiro, da audiência de conciliação de mediação, está aí no chat. Ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecer no não veto composição. Teve uma sessão lá, não houve, contra os 15 dias a partir dali. 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, apresentado por Léo quando ocorrer pós artigo 334. É aquela situação, gente, certo? Que, por exemplo, não foi possível porque não admite autocomposição. E aí nós temos o que? A previsto no artigo 231, de acordo com o modo como feita a citação dos demais casos. Então, se porventura não for caso de autocomposição, conta a partir da juntada ou do retorno do mandado, entendeu? Que é o caso aí que a gente vai estudar mais na frente do artigo 231, ok? Então, são a forma de contar, de contagem, para contar, quer dizer, o prazo da contestação. O que é que a contestação é? É o exercício formal, é a peça, por natureza, que eu apresento para exercitar o quê? O meu direito de exceção enquanto réu. O direito de exceção. Entenda qual é a peça por natureza, contestação. Cuidado, já caiu muito em concurso lá. Eles alegam, em prova de concurso, que ainda existe a peça chamada de exceção. Não existe mais essa peça processual. Eu tenho duas formas hoje, certo, de peça defensiva. Eu tenho a por natureza, que é a contestação, e eu tenho a reconvenção. Só tenho as duas hoje. Portanto, gente, vou já explicar a reconvenção de novo. Na contestação, eu tenho que alegar tudo o que eu quiser. Entendeu? Tudo que quiser ser alegado tem que ser na contestação, certo? Certo? É o que diz, gente, é o que diz o artigo 341, certo? 341 do Código de Processo Civil. Não existe mais exceção, Camila. Ele está perguntando, como é o nome da peça, que não existe mais exceção, não existe mais a exceção, tá? Existe o direito de exceção. Qual é a peça por natureza? Contestação. E hoje eu tenho quase duas peças defensivas no processo civil, esse que nós estamos falando. Contestação, que é por natureza, e a reconvenção. Vou já falar dela. Olha aí, olha o detalhe. Ó. Em artigo 341, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Gente, isso aí tem um princípio, é o ônus da impugnação especificada dos fatos.
ônus da impugnação especificada dos fatos. É o que está no artigo 341, está aí no chat. Certo? Ônus da impugnação especificada dos fatos. Artigo 341. O Diego tem uma pergunta. Caso não alegue contraposição na contestação, subtende que concordou? Com certeza. Olha aí, ó. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente. Está vendo aí, Diego? Manifestar-se precisamente, tá certo? Tem que se manifestar sobre isso, gente. Sob pena de quê, gente? Ó, Diego, ó, artigo, vamos lá, só para responder a pergunta do Diego, artigo 344. Ó, você já ouviu falar disso, ó, Diego? Ó, revelia. Olha aí, ó, o Diego perguntou, gente. Caso não alegue contraposição na contestação, subtende que concordou? Sim, Diego. Porque o 341, ele exige a aplicação do ônus da impugnação especificada dos fatos. Ou seja, se eu, na minha petição inicial contra você, Diego, eu alegar, eu fizer um pedido A, um pedido B, um pedido C, e você não contestar o pedido A, não contestar o pedido B, não contestar o pedido C, o que é que eu estou entendendo, juiz? Que você concordou, entendeu? Então, que você concordou. Então, é como se aqueles pontos ali, eles fossem presumivelmente verdadeiros. Gente, a revelia, ela não é uma condenação antecipada. A revelia é uma presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Presume-se que são verdadeiros. Com base em quê? Das provas apresentadas pelo autor. Se eu perdi o prazo da contestação ou não contestei, não é que eu vou perder a causa, não. O juiz vai considerar que o que o autor é presumivelmente verdadeiro, mas, evidentemente, dentro das provas que o autor apresentou. Estão entendendo? Isso é o nome de revelia. Revelia, ele tem um nome também chamado de contumácia do réu. Contumácia do réu, porque o réu foi contumaz, foi desleixado, entendeu? Não estava nem para a justiça, a jurisdição para ele nada era a mesma coisa, entendeu? Isso é a contumácia do réu. Uma parte da doutrina mais clássica chamou de revelia de contumácia do réu, que ele foi contumaz, desinteressado. Ó, não quero saber disso, não. Contumaz. Então, viu, só para responder a pergunta do Diego. Oi. Alguém tem uma pergunta? Abre aí. Quem é? Sou eu, Felipe. E aí, Felipe? O teu microfone tá ruim, mas tá? Vai. Eu perguntei se isso, a contumácia, é a revelia. É a revelia mesmo. Entendeu? Contumácia é o nome clássico de revelia, certo? É contumácia do réu, é o nome clássico de revelia. Quando o réu é contumaz. É o quando é, como o Diego perguntou, quando ele não impugna especificamente. Um detalhe, gente. Pelo artigo 341, parágrafo único, esse ônus eu não vou aplicar nem ao defensor, 341, parágrafo único, tá? Eu não aplico nem ao defensor, né, como a gente está vendo aí, não aplico ao advogado dativo e nem ao curador. Gente, nesses casos, essas pessoas aí, elas estão ali para ajudar de alguma forma aquele réu que, porventura, ele não tem a condição de se defender sozinho, entendeu? Então, nesses casos, ou então, quando a pessoa está se fazendo valer da gratuidade, o defensor público, ele não é um advogado particular da parte. O defensor público, ele está ali representando o Estado para fazer valer qual o princípio? Do acesso à justiça, do acesso à jurisdição. Então, a jurisdição, o Estado juiz, criou a Defensoria Pública para poder fazer o quê? Ações em favor de quem alega que não tem condição de custear, né, as demandas em juízo. Então, o defensor público, gente, ele é o quê? Ele não tem condição de se aprofundar. E a luz piscando ali, ó, né? Parece discoteca, né? O cara liseira não acerta, nem a luz de casa. Então, olha, o defensor público, ele não se aprofunda, entendeu? Ele não tem como se aprofundar. Então, por isso que ele não carrega esse ônus. Esse ônus é quando a pessoa tem condição de se defender e não se defende. É o ônus da impugnação especificada aí do artigo 341, tá bom? Do Código de Processo Civil. Aí eu tenho, gente, aí um detalhe que eu queria trazer para vocês, que eu já falei,
Vocês lembram que eu falei para vocês, certo? Lá do artigo 337 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, o artigo 337. O 336, né, ó, fala do ônus da impugnação especificada. Voltemos ao 336. Ó. Olha aqui, artigo 336, também, ó, ônus da impugnação especificada. Artigo 336, certo? Só o dia que fez a pergunta eu respondo já, Diego. Artigo 336. Incumbe ao réu, ó, alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, e especificando as provas que pretende produzir. Gente, isso aí é um ônus que o réu carrega para exercitar o direito de exceção, ele carrega esse ônus, o ônus da impugnação especificada dos fatos, ou seja, ele tem que alegar ali, é o princípio da eventualidade, o princípio da concentração. A defesa dele tem que se concentrar ali naquele momento. A não ser situações excepcionais, certo? Situações excepcionais que diz, se a gente for aqui no artigo 342, o 342 ele traz situações excepcionais, tá? Excepcionais, mas são exceção, ou seja, pelo artigo 336, o réu tem que alegar no momento oportuno as suas teses defensivas. Qual é o momento oportuno? O momento da contestação. E o artigo 337, gente, o artigo 337, tá? Eu respondo já a tua pergunta, tá, Diego? O artigo 337, ele fala assim, ó, incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Gente, como é o nome disso? Nós já falamos várias vezes, preliminar de contestação. Preliminar de contestação. Artigo preliminar de contestação. Artigo 337. Aí eu vou voltar lá para uma classificação que a doutrina traz. Certo? A doutrina diz assim, o direito de exceção, para a gente entender didaticamente, certo? Eu vou trazer duas classificações. A classificação quanto à matéria do direito de exceção. Então, nós temos duas classificações. Quanto à matéria, certo? Quanto à matéria. Desculpa que eu usei a digitação às vezes, viu? Quanto à matéria, nós temos a chamada exceção material, ou exceção processual ou formal. Quem quiser pedir o microfone pode abrir, viu, gente? Pode fazer alguma pergunta. Então, ó, voltemos. Eu mostrei para vocês agora duas formas de se defender na prática, na lei. Eu disse que o artigo 336, ele fala do princípio do ônus da impugnação. Diego, eu te respondo já. Do ônus da impugnação especificado dos fatos. Artigo 336. O que quer dizer o 336? Que eu tenho um momento de apresentar as teses defensivas. Eu sou réu e preciso, eu tenho obrigação, eu tenho um ônus, eu tenho um dever de apresentar as teses defensivas. A minha defesa em que momento? Na contestação. Artigo 336, certo, Isabel? Já o artigo 337, ele fala das preliminares de contestação. O que são preliminares? É aquilo que eu discuto antes da lei de princípio. Que eu discuto antes do conteúdo. Se eu for para o artigo 337, diz, ó, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, percepção e dispendência. Gente, todas essas formas do artigo 337, próprio que eu acabei de dizer, são aspectos formais, processuais. Eles não atacam o mérito, o conteúdo. Pelo artigo 336, ele tem que a obrigação de atacar o conteúdo, o mérito. Pelo artigo 337, ele poderá, antes de atacar o mérito, que é a obrigação dele, pelo artigo 336, ele alegar algumas matérias, algumas situações, algumas hipóteses, na verdade,
que impedem o prosseguimento da ação inicial. São as preliminares. Aí nós vamos para essa primeira classificação. Quanto à matéria, nós temos o direito de exceção ou exceção material, certo? Ou processual. Material é o 336. Material é o 336, que discute o mérito, discute o conteúdo. Processual ou formal, artigo 337. São as preliminares. Entenderam a primeira classificação? Então, a primeira classificação é material ou processual, também conhecido por formal. Quando eu apresento a exceção material, é a ação de hipótese do artigo 336, é um ônus, é um dever, é uma obrigação. Se o réu não apresentar, professor Felipe, que o professor Felipe perguntou, ocorre o quê? A revelia. O que é a revelia? Presunção de veracidade dos fatos apresentados pelo autor. Ora, se o autor entra com a ação e o réu não contesta, é como se o réu tivesse concordado. Como é que é o nome disso? Revelia, que tem o nome clássico de contumácia do réu, certo? Já as hipóteses do artigo 337, o réu não ataca o mérito, são preliminares, são questões formais que vão impedir o prosseguimento. Aí como é que vai ser o nome dessa exceção? Processual ou formal, porque eu não ataco o conteúdo, eu não ataco o mérito, eu ataco a forma, eu ataco a continuidade do processo, certo? Então, essa primeira classificação, quanto à matéria, o direito de exerção tem o material e tem o processual ou formal. Lá do artigo 336, material. Artigo 337, processual ou formal, certo? Detalhe, se eu alegar só as preliminares e não alegar o conteúdo lá do artigo 336, eu posso sofrer o quê? Um prejuízo, não é não? Por isso que o nome é preliminares. Eu tenho a obrigação de enfrentar o mérito, discorrer, discordar, contestar, impugnar o que o autor falou. Se eu não impugnar o que o autor falou, se eu não contestar o que o autor falou, se eu não contradizer o que o autor falou, vai ocorrer o quê? Revelia. O que é a revelia? Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. E também tem o nome de contumácia do réu. Ok, gente? Então, primeira classificação. A segunda classificação, gente, seria quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, eu tenho a exceção dilatória e eu tenho a exceção peremptória. Tenho a exceção dilatória e tenho a exceção peremptória. Quanto aos efeitos. Vamos lá para o 336. No 336, o que é que eu quero, gente? Quando, por exemplo, eu entro com ação contra o Felipe contesta, certo? Qual é o tipo de classificação que está fazendo? Material. E nessa hipótese aqui, quanto aos efeitos? Quando o Felipe contesta, ele quer o quê? Que a minha ação inicial ela seja rejeitada, ela seja julgada improcedente. Se uma defesa quiser que uma ação seja rejeitada, seja julgada improcedente, ou que não vá para frente, que termine de algum motivo, eu vou ter o que? A exceção, segundo os efeitos, peremptória. A exceção é peremptória quanto aos efeitos, quando eu quero, de algum modo, acabar com ela, terminar com ela, decidir definitivamente, terminar por algum motivo. Então, eu vou ter o que? A exceção peremptória. Já, por exemplo, quando eu não quero terminar com ela por algum motivo, mas quero só postergar o momento, tirar dali e transferir para outro momento, como é o nome da exceção? Dilatória. É o caso, gente, de uma preliminar de incompetência. Quando eu entrar com ação, o autor entra com ação contra o réu entende que não é, que aquele juízo ali não é competente. Se o juízo que está ali entender que é realmente o réu tem razão e que não é competente, o que é que aquele juiz vai fazer, gente? Encaminhar para o juízo competente. Então, o que é que ele está fazendo? Ele não está extinguindo nada, né, não? Ele está apenas postergando, transferindo para um outro juízo, certo? Uma responsabilidade que não é mais dele. Aí, como é o nome dessa exceção? Dilatória. Toda vez que uma tese defensiva, ela não tem um condão de extinguir, seja com resolução, lá do artigo 487, seja sem resolução, do artigo 485, que a gente já falou. Vai ser o caso de quê? Exceção dilatória. Que quer tirar daquele momento, viu, gente? Quer se... Ou bicho para piscar, né, cabelo? Quer tirar daquele momento
e transferir. Parece um local que a Camila ia na época dela, que era o 66. Lembra do 66? Então, sai da seara, certo? Olha o bicho piscando. E vai ser transferido o quê? Para outro momento. Como é o nome da exceção? Dilatória. Foi dilatado. Foi para outro momento. Do seu tempo da minha mãe, não, ela sei, ó, eu não vou nem dizer do tempo que ela era, viu? Do tempo do Diogo. Assistia filme do Diogo do Retorno de Jedi. Então, gente, nós vamos o quê? Transferir isso, que é a dilatória, para outro momento. Então, a exceção vai ser o quê? Dilatória. Peremptória quando termina, quando extingue. O Diego perguntou, fazer uma defesa técnica, né? Diego, essa questão de defesa técnica, ela vai ter em todas as hipóteses. Por quê? Essa questão de defesa técnica, ela é mais discutida na questão do processo penal. Entendeu? Porque o processo penal, lá, quando eu exercito a legítima defesa, certo? Ou legítima defesa não, quando eu apresento uma defesa, ela não pode ser uma defesa que não aprofunde os temas, não, entendeu? Eu tenho que ir lá no processo penal me defender que aprofunde, sob pena de gerar prejuízo para o réu e ser, inclusive, substituído. Lá predomina muito essa questão da defesa técnica. Aqui no processo civil, nem tanto. Até porque eu admito que tem uma defesa muito genérica, certo? No processo civil. Na medida em que eu digo que, por exemplo, o defensor público, o defensor dativo é aquele que é indicado pelo juiz, porque ele não tem a pessoa, não defenda, não existe defensor público na comarca, e ele indica um advogado ali para ir defender o direito dela ali em juízo, é o defensor dativo. Então, quando a lei admite, Diego, o Código de Processo Civil, que nem o defensor público e nem o defensor dativo, eles carregam o ônus da impugnação especificada, ela está fazendo o quê? Ela está admitindo que tem uma defesa genérica, entendeu? Então, quando ela admite, faz uma exceção ao ônus da impugnação especificada, ela está admitindo o quê, Vlailma? Uma defesa genérica, muito genérica. Ela não está pedindo que você se defenda ali profundamente. É uma defesa genérica. Então, se admite nesse sentido, tá entendendo? E outro detalhe, nós vamos ver, viu, Diego, que obrigatoriamente no processo civil tem que ter a figura do advogado. Né? São cenas dos próximos capítulos. Tá bom, Diego? Só para responder a tua pergunta. Voltando, gente. Então, nós vimos essa... Natan, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, só para ver se eu não entendi errado. É nessa parte que o defensor público, né, ele faz, no caso, ele é quem faz essa defesa genérica, né? Como você colocou, ele não é o advogado particular de uma pessoa que não tem dinheiro para pagar, não é isso? Então, ele não se aprofunda muito no caso, e aí, no caso, a justiça não considera a pessoa rével, caso ela deixe de falar ou de se defender de algum aspecto que no inicial foi feita, não é isso? Camila, tu explicou melhor do que eu, ó. Te amo, cara, te amo. Tá Rapaz, não. eu tô lá, perdi o emprego, gente. Nunca, eu vou jamais. desgravar essa aula, eu vou desgravar. Gente, Mas cara, ela explicou melhor do que eu. É porque tu ensina direito, Não fala, entendeu? não, olha aí, meus olhos cheios d'água. Ó, peraí. Só tu pra me fazer rir. Só tu pra me fazer rir, meu Deus. Aí, olha aí, ó. E é porque eu passei o dia de estresse, gente. Hoje, ó. Quem mandou não estudar? A mamãe dizia, viu, Camila? Nós não vai estudar? E tá aí, ó. Aí virei delegado, mas isso mesmo, mas eu gosto. Tá aí, delegado quente, meu filho. Mas não prende ninguém, só queixo. Vamos para frente. Gente, é isso mesmo que a Camila disse. Ô, menina inteligente, essa Camila. Cara, eu sou muito orgulhoso, viu? Ó, deixa eu dizer uma coisa. É exatamente isso. Gente, entenda. Eu não estou dizendo que vocês vão chegar amanhã. O Natan disse que o defensor público não faz defesa nenhuma. Deus me livre, eu tenho vários amigos defensores públicos. Inclusive, meu chefe lá na CGD é defensor público, né, também. Então, eu armaria, né? Eu não quero sair de lá, não, porque graficação, né, tem que ficar. Ó, então, gente, não estou dizendo, viu, que o defensor público, Isabela, ele não vai se defender, não. Se ele for um cara vocacionado, como a Isabela, defensora pública, lá de Tauá, sozinha, atendendo 100 pessoas por dia, povo suado, cuspindo, e ela, eu gosto disso, gosta de povo. Entendeu? Se ela for vocacionada, ela pode apresentar uma defesa, gente. Certo? Apenas, Isabelle, a lei faculta
Viu, Camila? Como a Camila disse muito bem. A lei faculta, Camila, que eles não têm obrigação de se aprofundar. Se for um cara vocacionado, eu quero me aprofundar. Aí ele pode. Só que a lei dá essa possibilidade, é lógico, gente. Ele está ali, ele defende 200 pessoas, lá tem 500. Como é que ele tem que se aprofundar? Não tem que dar essa prerrogativa. Tanto que o prazo dele é em dobro. Entendeu? Não é 15 dias, é duas vezes 15. Entendeu? Por isso. Porque em dobro. Faz em dobro e ainda não tem obrigação de carregar esse ônibus. Se ele quiser, ele se defende melhor. Entendeu? É uma faculdade que a lei dá, tá, Camilo? Como você disse muito bem. Parabéns, é isso mesmo. São muitas pessoas. Ok, gente? Voltando. E nós temos, gente, a reconvenção. A reconvenção já é uma defesa diferenciada. Entendeu? Na verdade, ela é um contra-ataque. Ela não poderia, a gente não poderia, gente, considerar a reconvenção nem uma defesa propriamente dita. Na verdade, o que se pretende com a reconvenção, gente, é um contra-ataque. Se eu for para o artigo 343 do Código de Processo Civil, certo? Diz assim, na contestação, artigo 343 do Código de Processo Civil. Diz assim, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Olha a situação. Eu entro com a ação contra a Camila de indenização, certo? Só que ela, na visão dela, na verdade, quem tem que indenizar sou eu. O Tiago entrou no final da boa noite, professor Queixo. Na verdade, a Camila, entendeu? Não, Tiagão, tá gente boa, viu? Tá aí, tá saindo, né? Ele tá saindo. Na verdade, gente, quando se fala em reconvenção, é um contra-ataque. Não é uma defesa propriamente dita. Qual é a defesa propriamente dita? Contestação. Quem é que carrega o ônibus? Artigo 336. Contestação. A reconvenção, ela é no momento da defesa, está entendendo? Ela é no momento da contestação. Eu entrei com ação de indenização contra a Camila. Qual a obrigação dela, primeiro? Apresentar o ônus da impugnação especificada, não é não? Artigo 336. Tranquilo? É a obrigação dela, não é não? Contestar. Mas a lei permite, pelo artigo 343, que além de contestar, ela contra-ataque. Como é o nome desse contra-ataque dela? Reconvenção. Gente, não é igual a ação dúplice. Que foi que eu falei da ação dúplice? Quando uma ação ou uma defesa, ela pode gerar os dois efeitos, de autor e de réu. Eu dei o exemplo do autor, ação de oferta de alimentos. Porque a ação de oferta de alimentos ela é dúplice. Quando o pai oferece ao filho a pensão alimentícia. Porque se o pai não tiver prova suficiente, o juiz pode aumentar, certo, esse valor e condenar o autor a um valor maior. Então, ele acabou sendo o quê, gente? É réu, não é não? Ele teve os dois efeitos. E outro exemplo de ação dúplice, que eu falei, do pedido contraposto lá no juizado especial. No juizado especial, eu não preciso, como ocorre aqui no procedimento comum, que é isso que nós estamos estudando, contestar e apresentar a reconvenção, que é o que a gente acabou de ler. Não tenho essa obrigação. Lá eu posso, de imediato, se eu entrar com ação de indenização lá no juizado contra a Camila, e ela achar que ela que tem direito de ganhar, ela não precisa nem entrar com contestação. Ela já pode direto entrar com pedido contraposto. Então, esse pedido contraposto lá do juizado, ele vai ter o duplo efeito, não é não? De réu e de autor. Quando eu entro com oferta de alimentos no procedimento comum, ela tem o duplo efeito, não é não? Réu, autor e réu. Como é o nome disso? Ação dupla. A reconvenção é diferente. Olha aqui o detalhe. Na reconvenção, pelo artigo 343, eu tenho obrigação de apresentar contestação quando diz, na contestação, tá vendo? Na contestação, estão vendo? Na contestação, é permitida a ele, tá? É lícito ao propor reconvenção, o que é um contra-ataque. Ele tem a obrigação de se defender. Por quê, gente? Se a reconvenção não for aceita. Se a reconvenção não for aceita, quando ele contra-ataca, é como se ele tivesse o quê? Acolhido tudo que o autor disse, não é não? Por quê? Não carrega o ônus. O ônus de quê? De contestar. Entenderam? Então, a reconvenção ela tem que ser junta com a contestação. Então, ela não é a peça clássica de defesa. Ou é a peça clássica do direito de exceção? Contestação. Ok, gente? Então, a reconvenção é no mesmo momento. Artigo 343. Gente,
Vamos agora para o conteúdo de hoje. Olha aí, o negócio, né? 45 minutos só explicando, né, o geral. Mas eu quero que vocês aprendam. Ok, gente? Deu para entender? Tranquilo? Vamos para frente. Gente, progredindo. Nós dissemos para vocês que o nosso objetivo aqui é o quê? Nosso objetivo não está em enrolation, não. É fazer com que vocês cheguem lá em processo civil 1 e não fiquem passando vergonha. A professora perguntando lá, aí vocês, tudo calado. O que é o direito de ação? Todo mundo, ó. O que é a contestação? O que é o princípio do contraditório? Acesso à jurisdição. Meu objetivo aqui não é esse. O meu objetivo é que vocês cheguem lá e digam, rapaz, é isso, é aquilo. Se esquecerem, não diga que foram meus alunos, viu? Esqueça, Isabel. Se lembrar, diga, rapaz, eu fui aluno do Nartan. Eu cito meu nome, pelo amor de Deus, me ajuda. Entendeu? Porque eu não estou lá para me defender. Então, o objetivo aqui, gente, é falar do geral de quê? O objetivo aqui é falar do geral da ação, é falar do geral da exceção, é falar do geral da jurisdição, é falar do geral do processo. É estudar ação, jurisdição e processo, com os seus conceitos gerais. Por isso que é teoria geral do processo. E aí, continuando pelo conteúdo programático da disciplina, a gente vai começar a estudar hoje, gente, aspectos da magistratura. O que a magistratura faz? A magistratura, ela representa o quê? O Estado juiz. A magistratura, ela representa a jurisdição. O Igor, esse aí é o roteiro dos slides, o 8 que eu lancei hoje, viu? O 8 que eu lancei hoje. Isso aí, o 8. Porque acabou faltando isso lá nos slides e eu complementei. É o roteiro 8. A gente ainda vai voltar para o 7. A gente terminou o 6 e agora a gente entra no 8. O 7 vem depois. Houve uma inversão aí, porque houve aqui da minha parte. Tá bom? Então, a gente está estudando o 8. Nós não estudamos o 7 ainda, os slides. Então, hoje nós vamos começar a estudar um pouco sobre a magistratura. Tá? Como é o papel do magistrado no processo. Nós vimos que nós temos aquela estrutura orgânica, né? Nós temos os juízes de primeiro grau ou de primeira instância, nós temos os tribunais de segundo grau ou de segunda instância, nós temos os tribunais superiores e nós temos o Supremo Tribunal Federal. Aquele organograma básico do Poder Judiciário do nosso país, que representa o quê? A jurisdição, que representa o Estado juiz, né? E ao representar o Estado juiz, para que o juiz possa exercer o seu papel, o Código de Processo Civil, gente, confere algumas prerrogativas para ele poder exercer. Porque, na verdade, qual é o papel do juiz do processo? O papel principal do juiz do processo, gente, é coordenar, né? O papel principal dele, se a gente for aqui para o Código de Processo Civil, é o quê? Coordenar as ações dentro do processo. Coordenar o movimento das partes do processo. Ele está ali para gerenciar. Ele está ali para dirigir o processo. O juiz tem o objetivo de dirigir o processo. Ele é inerte. O Estado juiz é inerte, que é representado por ele, né? Pelo princípio da inércia da jurisdição, como lá faz parte da jurisdição. Ele é inerte. Ele precisa ser provocado. Quando ele é provocado, ocorre o quê, gente? Lá pelo artigo 2º e 3º do Código de Processo Civil. Ocorre o princípio do impulso oficial. A gente viu o quê? O processo se começa por iniciativa da parte. E se desenvolve como? Por impulso oficial. Quem é que impulsiona? Juiz. O magistrado é que vai impulsionar. Ele vai impulsionar o processo. Então, o juiz, quando exerce esse papel dele, pelo artigo 139, ó, se eu for aqui para o artigo 139 do Código de Processo Civil, nós vamos ver no artigo 139 que o juiz dirigirá o processo. Deixa eu pegar aqui na lei. Artigo 139 diz que o juiz dirigirá o processo. Por força de qual princípio? Vai o princípio do impulso oficial. Ele vai impulsionar. A parte vai dar os elementos, né, todos os requisitos, para que ele possa impulsionar. Porque pelo artigo 139 diz, né, o juiz dirigirá os processos conforme as disposições deste código. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código.
né? Dirigirá. Ele dirigirá o processo conforme as disposições deste código. Né? Está aqui, ó. Dirigirá o processo conforme as disposições deste código. Ó, incumbindo-lhe, vixe, foi 3 vezes. Incumbindo-lhe, certo? Então, gente, incumbindo-lhe. Gente, aí nesse artigo 139, a gente fala o que a gente chama de poderes instrutórios do juiz. Poderes instrutórios do juiz. Poderes instrutórios. Quando a lei transmite para o juiz o princípio do impulso oficial, ela está concedendo a ele o quê? A prerrogativa de movimentar o processo. E o Código de Processo Civil, ele estabeleceu a partir do artigo 139 esse poder dever do juiz de o quê? De dirigir o processo, de conduzir, de gerenciar os atos processuais, certo? É como se ele fosse o maquinista. Vocês lembram daquela analogia que eu fiz? Eu tenho um trem, né? Tem um trem. Um trem, ele vai no trilho. O trem como um todo seria o processo. O trilho, o procedimento. E os vagões, os atos processuais. E quem é que vai conduzir esse vagão? O maquinista. Quem é o maquinista do processo? O juiz. Então, o juiz é como se fosse um maquinista. Ele vai conduzir esse processo. Buscando o quê, gente? Aplicando os poderes instrutórios. Olha, um dos principais poderes instrutórios, certo? Inciso 1º e inciso 2º do artigo 139. Olha aí. Inciso 1º e inciso 2º do 139. Né? Assegurar às partes igualdade de tratamento. É uma obrigação do maquinista, do juiz que vai dirigir. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Ele vai tentar equilibrar, certo? Velar pela duração razoável do processo. Gente, é muito subjetivo, mas é obrigação dele velar pela razoável duração do processo. Fazer, gente, porque se com observância inequívoca ao contraditório, com observância inequívoca à ampla defesa, certo? Ele o quê? Ele venha, tá? Com observância inequívoca ao contraditório, ele venha o quê? Ele venha a fazer com que o processo ele se movimente com celeridade, mas garantindo o direito ao contraditório das partes, não cerceando direitos. A gente tem que ter muito cuidado com o chamado cerceamento do direito de defesa. O que é cercear o direito de defesa? É não garantir o direito das partes levantarem as teses que elas quiserem. Quem é que vai conduzir isso? O juiz. Certo? É o maquinista, ele vai conduzir, ele vai dirigir, ele vai gerenciar o processo. Quem gerencia é ele. Certo? De acordo com o inciso 1º e inciso 2º. Um ponto que eu queria destacar, gente, era o inciso 6º. É uma inovação. Certo? Artigo 139, inciso 6º. Diz, ó, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Gente, o que está dizendo aqui? Gente, eu estou dizendo que os poderes instrutórios do juiz aqui são amplos. Poderes instrutórios do juiz são amplos. O que são poderes instrutórios? É o poder de instruir, de gerenciar, de conduzir. E agora esses poderes instrutórios, gente, pelo inciso 6º do artigo 139, eles são mais amplos. Por quê? Olha aí o detalhe. Ele pode dilatar prazos hoje, certo? E pode alterar a ordem de produção de provas, visando o quê? Uma maior efetividade, um maior resultado do processo. Você lembra que nós vimos o princípio da efetividade? Efetividade da ideia de resultado, de satisfação. Então, buscando um maior resultado, desde que não viole o contraditório,
de ampla defesa, ele pode dilatar prazos, aumentar prazo. Eu vou dar um prazo maior, mesmo que a lei estabeleça esse prazo, estou dando um prazo maior. Porque os poderes instrutórios do juiz, hoje, eles são mais amplos, gente. Porque o que é que eu busco? Eu busco efetividade no processo. Eu busco resultado. Eu busco satisfação. Para buscar satisfação, ele pode alterar prazos. Ele pode dilatar esses prazos. Ele pode alterar a produção de prova. Por exemplo, geralmente, como é a produção de provas, que vocês vão estudar processo civil, não vão estudar aqui comigo. A produção de provas é assim. O autor tem o direito de apresentar a prova dele e o réu tem as dele, não é não? Por força do princípio do contraditório. Por força do que a gente acabou de ver, direito de ação e direito de exceção. E o contraditório, né? Para equilibrar, tá? Então, quem é que dirige isso? Juiz, que ele vai conduzir de acordo com o artigo 139, que ele que conduz o processo. Ele que dirige, buscando a igualdade, buscando a razoável duração. Então, o juiz, ele busca isso no processo. O equilíbrio processual, né? E aí, o novo código, ele trouxe o seguinte, isso aí, gente, a gente chama de quê? Poderes instrutórios, de instruir, de conduzir, de dirigir o processo, poder de instruir. Né, de ter elementos para o quê? Para formar o convencimento deles. O que os poderes instrutórios vão trazer para o juiz, gente? Elementos para formar o convencimento. O que a gente chama de livre convencimento motivado do juiz. O que a gente chama de livre convencimento motivado do juiz. Ele tem que ter elementos para se convencer. Qual a tese que tem que ser a vencedora? Se é do polo ativo ou do polo passivo. Esses são os poderes instrutórios, de instruir. E os poderes instrutórios hoje do Código de Processo Civil, do juiz, gente, eles são mais amplos. Qual é, por exemplo, a justificativa disso? Artigo 139, inciso 6. Por que eles são mais amplos? Porque ele pode alterar. Antigamente podia não. Entendeu? Antigamente ficava a critério das partes. Apresentar suas provas, tudo. Hoje, se ele sentir que há necessidade, buscando o quê? A satisfação, só que ele tem que justificar, né, gente? Ele não pode, simplesmente, pelo bel prazer dele. Porque predomina o quê? Livre convencimento motivado. Predomina o que a gente chama de livre convencimento motivado. O juiz tentar se convencer, ele tem que motivar. Ele tem que dizer os motivos que levaram a ter aquele entendimento. Entendeu? Ele tem que dizer os motivos que o levaram àquele entendimento. É o princípio do livre convencimento motivado. Ele tem que estar convencido, certo? Sob pena de responder, né? Inclusive por abuso, hoje, muito claro, né? Isso pela lei da pura abuso de autoridade, mais ainda. Então, é o livre convencimento motivado. Então, voltando. Quando o juiz dirige o processo, ele está gerenciando pelo artigo 139. Aí predomina qual princípio? Livre convencimento motivado. Quando ele está gerenciando, está praticando o quê? Os poderes instrutórios. Que são os poderes instrutórios? É de conduzir, de gerenciar, de administrar o quê? O andamento da relação jurídico-processual. Ele administra esse andamento, entendeu? Então, o nome disso são poderes instrutórios, de instruir, de gerenciar, de dirigir. Compete a quem? Ao juiz processante, né? Além disso, hoje, de acordo com o artigo 139, que é uma das grandes inovações também, artigo 139, inciso 6. Não havia isso no Código de 73, o Código anterior, que é dilatar os prazos processuais. Eu tenho um prazo, por exemplo, processual para 15 dias. Se o juiz entender e justificar que é necessário, ele tem que justificar, ele pode dilatar. Outra, alterar a ordem de produção de provas. Geralmente, como é a produção de prova? Primeiro as provas do autor, depois as provas do réu. Né? Sempre é assim. Autor, depois a do réu. O que é que pode fazer hoje o juiz, gente? Alterar essa ordem, desde que justifique. Por quê? Os poderes instrutórios do juiz processante hoje, eles são mais amplos. Porque o que é que ele tem que buscar? A efetividade. Ele tem que buscar o quê? A satisfação. Ele tem que buscar o quê? Resultado. Então, essa é a ideia do artigo 139, tá? Inciso 6º do Código de Processo Civil. Dilatar, alterar, ou seja, o juiz passou a ter uma força maior. Com muito cuidado, né? De forma justificada. Por quê?
predomina o princípio do livre convencimento motivado. Quando ele tiver uma decisão, que a gente vê lá aquele princípio constitucional da motivação, vocês lembram? Que ele tem que fundamentar a decisão dele. Quando ele fundamenta a decisão dele, ele tem que dizer as razões, certo? Para dizer o porquê de ter aquele entendimento, tá certo? Então, essas hipóteses do artigo 139 falam do quê? Desse poder que ele tem de gerenciar. E para terminar o de hoje, gente, ó, o artigo 140 e parágrafo único. 140, fico triste não, viu, gente? Domingo tem nós temos o Domingão do Nartan, né, professor Felipe? E na terça a gente retorna. E essa aula já está gravada, já está lá. O artigo 140. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo 1. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Gente, o que é isso? O juiz não pode simplesmente alegar, não existe a lei, tem lacuna. Por quê? Ele tem que procurar resolver. Ele tem que procurar algum elemento que forme o convencimento dele, ou que firme o convencimento. Ele não pode alegar uma lacuna da lei. A lei não é a base de tudo. Pode aplicar um direito comparado, pode aplicar um costume, pode aplicar um precedente. Ele tem que procurar resolver. Esse é o papel dele, de dirigir. Por isso que a lei conferiu poderes instrutórios para o juiz, para ele dirigir e dar resultado às partes. Ele está ali para isso, o Estado juiz. Para dizer quem tem razão. Entendeu? Então, dentro do que o ordenamento jurídico permite. Então, ele não pode alegar lacuna, obscuridade, para, por exemplo, não decidir. Ele tem que decidir. Se ele é Estado, ele está ali representando o Estado juiz, ele está ali representando a jurisdição, ele tem que o quê, gente? Ele tem que decidir. Tá? É o artigo 140. E o parágrafo único diz que ele só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. Lembra da equidade? Eu disse para vocês. Jurisdição de equidade. Quando é que ocorre? Quando se dá uma liberdade maior para o juiz. O juiz não fica vinculado ao que determina a lei. Certo? Se permite que ele tenha uma margem de liberdade, uma flexibilização. Dá-se-á uma discricionariedade, uma liberdade muito maior para ele decidir. É equidade. Eu dou sempre o exemplo da equidade, a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia não tem um percentual fixo. Como é que o juiz determina a pensão alimentícia? Pelo aquele binômio, né? Possibilidade de quem paga versus necessidade de quem recebe. Então, tem que observar o quê, gente? Esse binômio, possibilidade versus necessidade. Ou seja, o juiz está livre. Dependendo do que está ali, ele pode se convencer e tomar uma decisão. Como é o nome disso? Equidade. Onde é que também tem equidade? Jurisdição voluntária. Eu disse que na jurisdição voluntária não se vincula totalmente ao parâmetro legal. Não é tabelado pela lei. Nas hipóteses de jurisdição voluntária, as partes vão decidir, o Estado vem só o quê? Referendar. Vem só o quê? Dar validade jurídica. Vem só o quê? Conferir efeitos jurídicos. Então, é outro exemplo que nós temos equidade. Só que a lei é muito clara. Ele só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei. Quando a lei não prevê, ele fica vinculado ao quê? A lei determina. A equidade é a margem de liberdade. Essa liberdade grande, ampla, que é perigosa, não sabe usar, só se a lei admitir. Ok, gente? Então, isso foi o geral. A gente continuar na terça-feira. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, gente. Se tiver, fica à vontade. O microfone está aberto aí, fica à vontade. Se não, pode ser por chat. Tá? Ok? Então, gente, um abraço, viu? Bom descanso. Domingo a gente está aqui com o Domingão do Nartan, tá? E aí, com as 5 questões, no sábado eu passo. Amanhã eu não tive tempo hoje, realmente está muito corrida a minha vida, tá? Esse negócio de home office é para gente doido. Tá? Eu estou para ficar louco, porque eu estou trabalhando muito mais com home office, você nem imagina. E meu home office é ir quase todo dia no meu trabalho. Então, é um home office com trabalho presencial. Me preservando, né? Porque eu sou gordo e ainda sou diabético, olha aí a coisa. Mas tudo bem. Deus é maior, né? Ele vai abençoar a gente, tá? Abraço, boa noite. Daqui a pouquinho eu estou lá no horário de CD. Valeu, gente. Abraço, gente. Até mais, Arthur. Abraço.